Muito bem. E aí, Lília, como é que foi a semana? Tudo bem, corrida, como sempre. Eu não consigo mais falar com essa guria, ela sai daqui, olha, de vez em quando ela faz o contato, oi, tudo bem e tal, tudo bem, na correria. Isso Mas realmente, pelas redes sociais que nos aproximam. pelas redes sociais, exatamente. Agora, a verdade é a seguinte, né, Lília, o que te envolve também nessas coisas é o fim do ano também, quer dizer, uma série de eventos, a gente está correndo cada vez mais, como professora também tem compromisso de provas, fechamento do ano e tal, né? E realmente isso aí é uma chamada ebulição, digamos, programada. Todo final de ano é assim, né? É natural. E aí não tem do que reclamar, porque também se tem férias fixas da contrapartida, né? É o pior se a gente estivesse reclamando aqui de falta do que fazer, né? Alguns estão nessa condição, mas ainda bem que na nossa profissão não temos isso. Aliás, milhões, né? Porque nós sabemos que a taxa de desemprego no mundo, aliás, o nível de desemprego, como falei no comentário aí, né? A questão da eleição do Trump também tem muito a ver com a questão do desemprego nos Estados Unidos. Veja bem, e eu acho que não, a gente tem que... Eu sempre, quando faço esse tipo de análise, eu sou um cara que leio muito e tal, tu conhece muito bem, né? Mas eu vejo assim que a questão americana não é uma questão só americana, é uma questão dos países desenvolvidos que, ao longo dos anos, depois da Revolução Industrial, foram os líderes mundiais. E eles têm esse cunho, como eu chamei, da ética protestante, que dominou o mundo naquela época e de lá para cá. Então, os Estados Unidos, eles estão hoje com muito desemprego, causado muitas vezes por essa imigração, que é uma imigração muitas vezes descoordenada, desordenada e descoordenada. Isso que eles reclamam. Mas não se pode acusar os Estados Unidos por isso, por uma região de Chicago, Detroit, né, perderam muitos empregos, porque a indústria americana se trasladou dos Estados Unidos para a China, para a Índia, para outros países onde o custo de mão de obra é menor. Quer dizer, eles deixaram de dar emprego nos Estados Unidos e começam a dar emprego fora dos Estados Unidos. Então, esta compensação está sendo hoje muito criticada, muito controvertidamente, muito destacada por aqueles que acreditam que o Trump poderá reverter isso. Claro que ele vai ter um trabalho enorme, né, doutora, que a senhora que está aqui, né, nos acompanhando, a doutora Cláudia Pires, mas, na verdade, é o seguinte, acho que é um grande recado para o mundo, quer dizer, a globalização tem seus efeitos bons, maravilhosos, de integrar os povos, mas também tem essas coisas que precisam ser resolvidas, né? Não só os Estados Unidos, mas a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, por exemplo, hoje é o país que mais recebe imigrantes. Mas a Alemanha, se sabe que a Alemanha é uma grande potência ainda. Até quando ela poderá fazer isso, não se sabe. Então, eu acho que essa questão da geopolítica mundial exige uma política mundial também mais coordenada. Não podemos acusar os Estados Unidos, não podemos acusar esse ou aquele país por, muitas vezes, opor restrições a isso. O próprio Brasil aqui, quantas restrições nós fizemos, por exemplo, a vinda de médicos cubanos para cá? A classe médica ficou indignada com isso. Então, são problemas que nós temos que resolver, o mundo precisa resolver. E eu acho que a liderança, sem entrar no mérito, a liderança do Trump, que é um camarada que vai ter uma liderança muito, muito forte, ele vai marcar, assim, por exemplo, como o Putin marcando hoje na Rússia, o Trump vai marcar muito nos Estados Unidos. Então, ele vai tentar recuperar a liderança mundial do ponto de vista geopolítico dos americanos. Não sei se isso vai ser bom ou não, mas eu acho que o mundo precisa refletir sobre essas novas condições que a globalização está impondo, sobretudo na virada deste século passado para este, né, Lília? Exatamente. E se nós precisamos de exemplo, né, então vamos largar na mão dele aí. Bom, nós temos uma convidada aí, a Cláudia Pires. Cláudia, muito prazer em tê-la aqui no programa. Prazer. Tudo bem? E aqui sabe, vamos... Ela é coach da voz, né? Ela cuida das vozes das pessoas. E o mais curioso é que ela saiu do direito, né? E foi buscar o desenvolvimento pessoal. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa transição e o porquê desse despertar para o cuidado da voz através do coaching. Olha, é bem interessante, porque na verdade eu posso dizer que eu sempre fui, desde muito nova, uma pessoa sem voz nenhuma, né? E sempre muito ligada à questão por um lado, de expressividade, de arte, e por outro lado também de justiça social. Uhum. E muito nova eu comecei por próprias dificuldades minhas, né, de lidar com a vida, com timidez, com uma inibição muito grande, de ter uma voz muito pequenininha, que era muito escondida e muita pouco autoconfiança, etc. Eu comecei muito nova, com 12, 13 anos, a pesquisar nessa área. Digamos que procurar ferramentas em livros, né? Bom, no final, acabei escolhendo, né, seguindo indicações da minha família, seguindo direito. Mas eu vi que depois eu não conseguia realmente deixar de lado uma coisa que mexia muito dentro de mim, que era a questão da arte e de colocar a voz também em outra forma e começar a integrar esses dois lados. Uhum. Então, trabalhei na parte de direito.
Não conseguia defender causas em que eu não acreditava. Tive essa área, inclusive na parte médica, de erro médico, né? Com causas que envolviam crianças, por exemplo. E foi aí a minha grande decisão. Eu falei, aqui eu não vou conseguir realmente dar o meu melhor. Tem outras pessoas que podem fazer isso muito bem. Eu acho que foi o primeiro passo em que eu usei a minha voz, numa decisão de vida, e fez com que eu decidisse ir para o Uruguai, onde eu tinha um namorado uruguaio que ia vir. Eu falei, não vem, pode deixar que eu vou. E aí foi que eu comecei toda uma trajetória de encontrar essa própria voz e comecei a unir muitas experiências, todas na parte de comportamento. Fiz minha formação também relacionada a Gestalt, expressão corporal, voz, técnica vocal. Comecei a colocar minha voz para fora, né? E hoje em dia eu trabalho colocando a voz de outras pessoas também para fora, no bom sentido de se desenvolver, né? Como um ser integral, essa é a ideia. É legal que a história da Cláudia é da quebra de padrões, né? Em primeiro lugar, quebrou o padrão daquela expectativa toda de uma família que depositou nela aquele atributo, então, de se tornar uma advogada, né? Uhum. E aí quebra esse padrão, faz toda uma transição para se realizar. Mas tu buscaste o coaching antes de fazer essa formação voltada para a voz, ou onde que ele entrou nessa história? Sim, a minha formação de voz foi no Uruguai, através da parte de canto, técnica de canto. Eu comecei a cantar realmente, né, que eu acho que é a melhor forma, às vezes, de soltar a voz em todo sentido. E também fiz formação para locução, trabalhei em rádio 3 anos, na rádio Metrópolis FM, né, todos os dias, programa diário ao vivo. Isso foi toda uma forma, eu chamo de formação, né, porque é uma formação também de vida. E toda a parte de voz, então, eu fiz formação lá. Quando eu voltei aqui para o Brasil, que na realidade eu voltei porque minha sobrinha nasceu. Essa foi, eu trabalhava em rádio, trabalhava já com voz, trabalhava dentro de empresas na área de comunicação. Trabalhei 14 anos em empresas, trabalhando a comunicação para a integração com o Brasil e já comecei a aplicar tom de voz, etc., né, tudo que eu ia aprendendo lá. E, bom, minha sobrinha nasceu, eu falei, não, hora de voltar para o Brasil, né, os laços chamaram, falaram mais alto. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, como é que eu integro tudo isso nessa nova, para mim, praticamente uma nova cultura? Eu fiquei 16 anos no Uruguai. Então, era como reiniciar dentro da minha cultura, que para mim era bem diferente da minha experiência atual. E aí eu fiz coaching, né? Fiz a formação em coaching. E aí, com isso, eu comecei a juntar, a integrar todos esses conhecimentos. E também me ajudou muito, muito entrar como professora na escola de locução aqui na Lander de Moura, que eu tive a oportunidade durante 2 anos e meio de não só fazer aulas nos grupos, mas de fazer aulas individuais nos laboratórios de rádio. E aí, meio sem querer, sabe quando você tem as técnicas dentro de você e você começa a aplicar para a pessoa ir soltando a sua voz, encontrando uma transmissão que realmente seja comprometida com o que ela está dizendo? Ela está realmente presente ali. Era isso aí que eu comecei a trabalhar. E aí surgiu... bem personalizado, né? Bem personalizado. Aí eu comecei a desenvolver, registrar, ver o que isso funciona para tal coisa, isso para tal outra. E aí surgiu o Voz e Presença, que é um dos produtos. E aí hoje, como que é oferecido isso? Ou como que as pessoas procuram? Como é que funciona o teu trabalho? Ele pode ser individual, né? A gente faz um trabalho individual, eu sempre falo mínimo, pelo menos 8 sessões, a gente vai trabalhar técnica vocal, realmente, a respiração, colocar a voz, se autoconhecer através da sua leitura. É um trabalho fascinante que eu também não sabia que era possível e que a gente, depois de 200 e poucos alunos, né, passando... Foi construído. E, bom, expressividade, né, naturalidade, etc. Que venha de dentro, né, que você esteja inteiro ali. E, bom, então ele tem um trabalho individual, de sessões individuais, né, de acordo com o que a pessoa está precisando. E você trabalha muito a questão de medo de falar em público, né, para você, também até de reuniões, para você realmente estar ali presente, interagir com as pessoas. E também tem um formato de workshop, né, que eu fiz vários laboratoriais, em forma de laboratório em 2015, começou chamando Voz e Desinibição e hoje em dia ele é o Voz e Presença. E esse a gente faz, então, com técnicas, pode ser de 4 horas ou até de 8 horas dentro de instituições, né, conforme a necessidade. Esse é um trabalho também que as lideranças precisam desenvolver, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que mudam de função dentro das empresas, mas elas não sabem se expressar, tem que apresentar dados em reuniões, enfim, e elas não têm isso desenvolvido, né? E não só nas empresas, né? Tivemos aí a eleição municipal agora, dias atrás, aí, né? Tem muitos políticos aí que não tem como expressar, né? Não tem aquela forma de expressar,
muitas vezes tem muito conhecimento e não tem a forma de expressar. Acho que é um campo maravilhoso para trabalhar também, né? Exatamente, isso bem colocado, porque justamente a comunicação, né, tem a ver com muito mais... O conteúdo é importante, mas a forma é que é importante. Tom de voz é 38% numa comunicação. 55% é linguagem corporal. Ou seja, as palavras estão em 7%. As palavras você vai colocar dentro dessa forma, mas essa forma é o que chega. Quem é que procura mais por esse tipo de ajuda, digamos? Sim. Olha, palestrantes, pessoas que já estão fazendo palestras há anos ou pessoas que querem começar a fazer palestras, a também fazer um trabalho na mídia, né? Televisão, hoje em dia com toda a parte de redes, né? e internet, vídeos, né? Para também divulgar seus trabalhos, também poder contribuir com o seu conteúdo, né? Na mídia. E também pessoas que têm muita questão de medo de falar em público e inibição. E até inibição na vida social. Porque eu tenho um trabalho que ele vem um pouquinho também desde do lado terapêutico, né? Então, eu uno ali também algum tipo de técnica que aí eu já trago da Gestalt terapia junto com a expressão corporal. E aí é voz e movimento para liberação de som e depois você coloca isso dentro do contexto. Porque isso também, o contraponto da vergonha de falar em público é o trauma. Né? Que a pessoa, ela cresce frustrada, muitas vezes ela tem algum registro lá na infância, né? A gente que trabalha com programação neurolinguística busca isso. Exato. E as pessoas encontram esse travamento, onde foi o registro disso, muitas vezes lá na infância, por uma professora que não deixou a criança sair na hora que ela gostaria de ter ido no banheiro. E ali gerou um trauma, né? Então a frustração que a pessoa carrega no resto da vida é muito grande. Assim. A criança queria falar e se expressar e foi calada, né? Então isso aí realmente pode causar... Foi banida, né? Mas muito legal, muito maravilhoso o teu trabalho, né, Cláudia? Que realmente é um trabalho de libertação mesmo, né? Libertação. E eu acredito muito, assim, que para as pessoas que têm vergonha e que vão buscar o teu trabalho, que também não existe outra saída a não ser o treino, né? As pessoas têm a ilusão, assim, de que, você vai fazer, vai apresentar um programa ou você vai fazer uma palestra, você não vai suar, não vai ficar nervoso, não vai tremer a mão. Vai tremer a mão, mas o importante é ir mesmo assim, né? Eu acredito que, em primeiro lugar, tem que se ter coragem. E depois repetir mais aquilo e a gente vai se tornando melhor. Totalmente de acordo. E tem só, assim, uma visão muito interessante de mudança, na realidade, de visão de quando você vai fazer a coisa que ajuda. Vai com tudo isso, muito treinamento antes, fazer os seus autovídeos e aquela história de mudar o foco. Porque a gente, às vezes, está com uma autoexigência muito grande, muito preocupado em o que vão dizer sobre mim, né? E coloca aquele foco, aquele holofote aqui na gente. E, na realidade, quando você vai fazer algum tipo de palestra, curso que você for fazer, o objetivo não é a gente, né? O objetivo não é o que vão achar de mim, o objetivo é, nossa, o que eu tenho aqui para proporcionar e contribuir com essas pessoas. E aí, quando você coloca isso, ajuda muito. Onde você coloca na frente o propósito de servir, antes de você... Cláudia, eu contato contigo, como é que faz? Qual é a plataforma que tu estás ou quais? Pois é, eu já, até essas fases de transições, né, de país, etc., já tive minha página web, já tirei página web, agora fui para o mais simples de tudo, porque também é muito boca a boca, né? Que eu acho que é mais simples, foi acontecendo assim. Hoje em dia eu estou no Facebook, Cláudia Pires Coach, né, tem uma fanpage. Ali também gravo vídeos com dicas, né, para essa parte. Também tem o meu e-mail, né, que é claudiapirescoach@gmail.com. Né? E o WhatsApp, né? Normalmente, às vezes, é difícil atender o celular pelo tipo de trabalho. 51, deixa eu ver o número 9 agora na frente, 519-8136-8355. Cláudia, obrigado pela tua presença aqui. Vou te adicionar. Muito obrigada, gente. Então tá, um rápido intervalo e já voltamos.